Olá, bem-vindo de volta você que está curioso sobre o futuro sombrio que nos aguarda daqui a mais ou menos 38 mil anos no Millennium 40. E hoje nós vamos falar de uma espécie de Xenos, os Tau. A gente já falou um pouco deles aqui antes, sobre como funciona a sua sociedade, as castas, e como elas são controladas pelos etéreos. E hoje nós vamos falar o assunto mais importante sobre eles. Como eles sobrevivem no universo do 40 mil, onde tudo é muito agressivo e violento, e os Tau são um império em nível da galáxia microscópico. Mas eles ainda estão por aí, então como eles fazem essa proeza? Inicialmente, os Tau começaram a se expandir devagar. Logo após o seu primeiro planeta que eles colonizaram e foi unificado pelos etéreos, eles acharam algumas outras espécies que viviam em planetas habitados próximos ao deles. E quando eles conseguiram chegar no espaço e conversar com essas espécies, incrivelmente, a maioria delas entendia os Tau. O planeta tinha a mesma atmosfera e permitia a vida deles nesses outros planetas. E assim, os Tau e essas outras espécies iniciaram uma união para o bem maior. No caso, o bem maior, quem define é sempre os etéreos. E olha só que coisa boa, que coincidência para os nossos pequenos mirtilos, que tudo deu certo assim inicialmente. É bem provável que os Tau tenham sido geneticamente criados pelos antigos e as espécies próximas a eles também. Então, por ser uma criação desses seres antigos que semeavam a vida, é por isso que eles têm essas convergências evolutivas. Por isso que um consegue se comunicar com o outro, eles respiram o mesmo tipo de atmosfera e um complementa as habilidades do outro. Então é bem provável que esse início foi todo premeditado pelos antigos para os Tau darem certo. E foi isso que aconteceu bem no início da sua história, nas suas primeiras viagens às estrelas. Estrelas não, né? Porque se ele for para a estrela vai queimar as suas primeiras viagens para outros planetas. E os Tau chamaram isso de esferas de expansão, também conhecidas como septs na língua dos Taus, e cada esfera de expansão, a central era o seu império, os seus planetas core, assim, os principais, e depois disso era cada uma esfera de expansão diferente. Começou pela segunda, depois a terceira e assim por diante. E cada uma dessas eles expandiam, colonizavam, defendiam e faziam dela parte integral do seu império. Ah, que bonito isso, né? Os Tau então nunca fizeram nada de ruim? Não é bem assim. Já no início dessa expansão, eles cometeram o genocídio de uma das espécies menores que existia num dos planetas. Na hora que eles distribuíram para eles recursos e coisas assim, olha que azar. Esses recursos que eles distribuíram estavam infectados com uma bactéria que causou a morte de toda a população daquela espécie alienígena daquele planeta, e logo em seguida do extermínio desses alienígenas, os Tau fizeram dele um mundo central dos Tau, que no caso um mundo de comando e governo dos Tau também é chamado Sept, é para ficar confuso mesmo. Então eles não são bonzinhos, não acho que eles são queridos ou que eles fazem isso o bem maior é uma coisa assim de bondade. Não. O bem maior é o que faz bem para os Tau. Se tu coincidentemente for útil, tu vai fazer parte do bem maior. Se tu for mais um empecilho do que uma utilidade, tu já não vai mais fazer parte do bem maior. Eles vão usar e descartar. Eu já falei e vou repetir. Cidadão imperial, não caia nisso aí. E uma frase dos etéreos nós somos 5 castas, um povo. Nós juntos vamos nos dedicar totalmente ao bem maior. E no nosso progresso nós vamos encontrar várias barreiras ou dificuldades. E nós vamos superá-las. O nosso futuro é agora. Acredite no nosso destino. E é essa
o destino manifesto que os Tau acham que tem de governar o universo. Em defesa deles, apesar de ser assim, uma visão bem assim, inocente, para quem não conhece nada do universo do 40.000, achar que eles têm uma chance de dominar qualquer coisa, mas os Tau não tinham contato ainda com nenhuma espécie, a não ser alienígenas bem inferiores a eles, em que eles trouxeram a tecnologia e os avanços, e esses alienígenas tinham habilidades que complementavam as suas, então eles foram inseridos nesse plano dos etéreos, que é o bem maior, que é basicamente o que eu quiser. Eles são ruins, eu não gosto dos etéreos, não sei se você já percebeu. E essas evoluções por cooperação com as espécies iniciais, como eu falei, que provavelmente foi bem planejada, tem algumas espécies bem interessantes. A primeira e a mais importante que os Tau acharam foi os Nicassar. Os Nicassar, eles são uma espécie de urso polar em forma de panqueca com vários membros. Eu não estou zoando, é isso mesmo que eles são. Eles são, a aparência deles é isso. É uma criatura flutuante que utiliza poderes psíquicos. Para os Tau, que não têm, eles são psicamente inertes, eles não têm capacidades psíquicas, então para eles ter encontrado essa criatura, e essa criatura ser pacífica, e aceitar a visão deles do bem maior, e responder às vontades dos Ethereum, foi uma dádiva provavelmente dos antigos, porque sem essa habilidade psíquica, viajar de forma rápida pelo universo é quase que impossível. Mas, usando a capacidade psíquica dessas criaturas, eles puderam desenvolver formas de viagem que seria como o nosso Warp Drive de hoje, que é uma tecnologia que é postulada na ficção científica, seria tu diminuir a distância no mundo real através de gravidade, assim como acontece num buraco negro. É tanta energia e força naquele ponto que ele distorce o tempo e a matéria ao redor daquilo. Pelo menos é assim que a gente imagina que os buracos negros funcionam no universo. É tanta gravidade e força ali dentro que toda a matéria ao redor, incluindo a luz, começa a se transmitir mais devagar, e para nós a gente acha que o tempo passa mais devagar e que o espaço também muda nesse ponto. Então é isso que eles fazem. Não vou dizer que eles criam pequenos buracos negros, mas eles criam uma anomalia na frente da nave espacial que permite que ela vá, digamos, uma distância bem considerável. Vamos supor, tu tem uma distância para percorrer de, sei lá, 400 milhões de quilômetros. Cada um desses pulos faz uns 40 milhões. Então, tu vai indo de pulo em pulo, em pulo, em pulo, até chegar nesse ponto final. Cada um desses pulos leva um certo tempo, então não é uma viagem tão rápida quanto a da humanidade, que atravessa um buraco no imaterial, onde a distância e o tempo são insignificantes, mas também tem aquela chance de uma infinidade de criaturas demoníacas entrar na tua nave e matar todo mundo. Então os Tau não têm esse problema, mas eles viajam mais devagar pelo espaço. No início, como os seus planetas eram relativamente próximos, foi uma coisa fácil e que não era um problema tão grande. Conforme eles foram se expandindo, essa dificuldade de viagem rápida vai representar um problema maior. E eles têm 3 espécies principais, dessas que eles encontraram inicialmente, que são os Tau, os Krut e os Vespid. Eu vou falar mais deles aqui para frente. E tem uma espécie também que eu achei interessante, que são os Brachyuria. Os Brachyuria é o nome científico para caranguejos verdadeiros, que são os caranguejos de Ciris, porque na espécie ali tu vai ter vários crustáceos, tal, e é uma subdivisão para caranguejo. Então, achei interessante, trouxe aqui para falar sobre isso. E eles são caranguejos extremamente destros, que são hábeis em fazer coisinhas muito pequenas, porque eles têm vários braços e pequenas mãos que conseguem fazer microchips e tecnologia muito avançada. Então, para os Tau, eles são mão de obra para exatamente fazer essa tecnologia muito avançada. Tudo para eles deu certo nesse início. Como eu falei, é provável que todas essas espécies
foram já criadas para isso, para que desse certo a união entre elas e como um plano dos antigos, para eles servirem de soldados nas suas lutas lá atrás, na Guerra do Céu contra os Necron. Só que os antigos não estão mais aqui, então o plano deles falhou, né? E beleza, então eles estavam se expandindo, dominando várias pequenas espécies alienígenas, trazendo eles para o bem maior, e se não aceitavam, eles matavam todos. Mas uma hora na galáxia, esse período de paz e sorte vai acabar, não é? É verdade. E acabou com os orcs. Os orcs, quando os Tal encontraram eles a primeira vez, eles tentaram negociar, tentaram conversar com o orc. E o orc mostrou para eles que a verdadeira diplomacia se faz com Big Choppa. E cortou o Tal no meio. Então, não adianta tu tentar negociar com o Tal, desculpa, com os orcs. Não adianta tentar conversar com eles. Eles fizeram de tudo para uma solução pacífica, mas os orcs precisam de conflito, luta e batalha para se desenvolver. Isso faz parte deles, fora que a mente deles atua num nível mais primitivo, quase que instintivo. Então tu não consegue ter uma conversa com ele sem ele ficar entediado e querer te bater. Então para os Tal isso foi muito triste. E eles até hoje odeiam os Pele Verde e fazem de tudo para eliminá-los. Nessa época eles perceberam que eles se reproduziam muito mais rápido do que os Tal, então eles tentaram descobrir como eliminá-los. E eles adotaram lança-chamas também nos seus batalhões para poder queimar os esporos dos orcs e impedir a sua reprodução. Felizmente para os Tal, os orcs que eles encontraram nessa época eram apenas pequenos grupos piratas, nada muito maior, porque se fosse um Império Orc grande, os Tal teriam sido eliminados aqui no início da sua expansão. Mas eles dão bastante sorte. E eles conseguiram tempo suficiente para adaptar uma resposta aos orcs. Era meio óbvio que um Tal, no mano a mano, eles são horríveis no mano a mano, não tinha a mínima chance contra um orc. O orc tem uns quase 3 metros, a força para arrancar uma árvore do chão com uma mão. Então não é fácil tu enfrentar ele no mano a mano. Para isso eles desenvolveram armas à distância, as armas pulso, que são quase que olha, eu vou dizer um meio termo entre a arma laser e a arma de melta, que seria uma arma de plasma do Império. Então eles são bem mais potentes que o laser, mas não tanto a ponto de penetrar tanques e coisas assim. Então, para os Tal, aliás, eles, dependendo da blindagem, eles podem penetrar um tanque, mas não é indicado nesse tipo de combate. Mas essas armas mais efetivas permitiam que eles lutassem a uma distância longa, onde os tiros dos orcs não eram tão efetivos, e eles, além dessas armas, eles também começaram a usar roupas de batalha, porque quando o Tal tem um problema, isso chega nos etéreos o mais rápido possível. E aí os etéreos juntam o pessoal que sobreviveu ao conflito ou que viu o inimigo para tentar tirar o máximo de informação. E eles mandam as outras castas fazer, eles mandam a casta da Terra fazer aquele equipamento o mais rápido possível. Eles planejam, projetam e fazem para derrotar aquele inimigo. Então, coisas como roupas de batalha, que permitiu o Tal ter mais altura, mais força e carregar mais poder de fogo. Coisas como drones, que podiam ser sacrificadas para salvar a vida dos soldados de fogo. Coisas como veículos de transporte rápido, para caso os orcs estão se aproximando em todas as direções e não tem poder de fogo suficiente para parar eles. Então nós vamos nos retirar e lutar em outro ponto, para que eles não se comprometam com conflitos que não valeria a pena. Então, com os orcs, os Tal aprenderam bastante coisa sobre a luta e principalmente sobre matar o inimigo antes que ele chegue perto, porque aqueles Big Choppa são realmente grandes e o Tal não tem nada que consegue parar isso aí. E além de que a marinha dos Tal, como os orcs geralmente são piratas, aprenderam a manter uma certa distância e usar torpedos guiados.
porque os Tal tem bastante tecnologia, assim, quase que uma inteligência artificial, mas não chega nesse ponto, mas torpedos teleguiados e armas de muita longa distância também no combate espacial, permitindo que as suas naves ficassem seguras e destruíssem as naves improvisadas dos orcs, que, como eu falei, não tinham muito número aqui, porque eram apenas uma presença pequena de orcs nessa região. Isso foi no terceiro ciclo de expansão dos Tal, e eles venceram os orcs, apesar de ter sangrado muito nisso, e as memórias desses conflitos com os orcs está até hoje na sociedade dos Tal, e eles continuam odiando os Pele Verde. E depois de chamuscar a maior parte do planeta para que o orc não cresça mais, eles colonizaram, fortificaram e continuaram expandindo seu império aos poucos. Até que eventualmente eles encontraram a maior das facções, o glorioso Império Humano. E o Império Humano, eles viram os orcs, que eram uns bárbaros selvagens, e imaginaram que eles eram apenas um tipo de alienígena bárbaro que conseguiu viajar no espaço de algum jeito mágico. Mas os seres humanos eram um terror para os Tal, porque eles não tinham conversa, eles veemente falavam mal de todos os alienígenas, se eles pudessem eles terminariam todos e tudo mais. Mas os Tal não desistiram de tentar trazer eles para o bem maior, e bem maior entre aspas. Vou repetir, o bem maior é o que a casta que domina os Tal acha. Mas não caia no nome, não caia na propaganda desses mirtilos, cara. E mirtilo porque eles têm a pele azul, então o mirtilo também é azulzinho, por isso que a gente chama eles assim. Por que não Smurfs? Porque Smurf já tem reservado para outra coisa. Vou te falar quando chegar o momento. Mas no caso, voltando à história, os Tal agora encontraram o ser humano. E eles descobriram que os seres humanos não eram tão unidos quanto eles imaginavam. Apesar de ser chamado de império, os nobres e governadores locais, cada um fazia o que bem entendia e eles adoravam suborno, dinheiro e tudo que tu poderia dar a eles. Então, eles começaram a corromper o Império pelo topo. Esses planetas que faziam fronteira com o Império dos Tal são planetas bem distantes do Império. Quase, assim, muito longínquos, são planetas fronteiriços que não têm muito valor. Então, apesar de eles ter algumas Hive Cities e tudo mais, que é as cidades colmeia, não era assim uma coisa muito importante. E esses nobres, por anos, assim, foram sendo corrompidos, aceitando presentes, coisas como uma televisão nova, aliás, uma televisão, porque o Império não ia ter, os Tal deram para eles. Coisas como assim um micro-ondas para esquentar a comida rapidamente. Cara, que tecnologia avançadíssima. Coisas como roupas boas, como armas, como tudo que os Tal foram aos poucos fazendo a cabeça desses nobres. Além de que, se você deixar, a gente vai construir uma ponte aqui no seu planeta que a gente sabe que você precisa. A gente percebeu que vocês estão tendo dificuldade em manter os seus trens funcionando por causa das tempestades de areia. Nós temos trens resistentes a esse tipo de coisa. A gente poderia, se você quiser, claro, com a sua bênção, doar esses trens para você. E aos poucos os nobres foram aceitando essa tecnologia alienígena, que é um crime, heresia de alto nível, merecia um tiro de bolter atrás da cabeça. Mas foi passado desapercebido por causa da distância que esses planetas eram dos principais planetas do Império. Então, aos poucos, depois de corromper os nobres aceitaram deixar os Taus, começar a colocar companhias nos seus planetas, companhias de construção, companhias que vendem coisas, companhias que fazem assim, que dão serviços à população, e as pessoas começaram a perceber que, talvez esses alienígenas não são tão ruins assim. O serviço para eles paga bem, eu estou conseguindo mais comida que eu já consegui a vida inteira, eu estou usando roupas melhores, consegui comprar numa loja exclusiva do dinheiro tal, dinheiro tal no caso dos Tal, não dinheiro tal de L, tal com o... perdão, eu não queria ficar ambíguo aqui. Mas no caso eles conseguiam comprar coisas muito boas que melhoravam a sua qualidade de vida, e os Tal começaram a fazer locais que tu poderia pagar,
para viver com mais espaço do que o teu apartamento de 4 metros por 2. Então, as pessoas começaram a cair na lábia nesse esquema de pirâmide dos tal. E aos poucos eles foram se vendendo e vendendo sua alma aos alienígenas, até o ponto de que os planetas corrompidos até os ossos por esses alienígenas se viraram e declararam a sua, pasmem, independência, palavra feia, do Império. No caso, esse crime agora era imperdoável. Quando isso aconteceu, o Império tem que agir, e o Império agiu. Por anos, os Tau escutaram desses habitantes dos planetas pequenos na fronteira que o Império era vasto além da imaginação, que as suas forças eram brutais e que sua marinha era a maior do universo. Os Ethereum, até então, achavam que aqueles seres que eles consideravam inferiores estavam exagerando. Não pode ser verdade isso aí que eles estão falando, que a gente representa só um pontinho no mapa e que o resto tudo é enorme e poderoso desse jeito, é só exagero. E o Império, quando viu que aqueles planetas se transformaram em independentes, ele tem que mandar uma mensagem. Infelizmente, nessa época, o Império estava muito ocupado para fazer uma resposta de verdade. Então eles fizeram uma mini cruzada, uma cruzadinha, um pequeno cruzeiro, que na verdade era feita por apenas alguns milhões de soldados imperiais, que é bem menos que uma cruzada deveria ter, ou apenas uma legião titânica, que também é bem menos do que uma cruzada deve ter, e 800 Astari, que são os super soldados, então 8 capítulos, que também é muito inferior a uma cruzada de verdade. Mas esses 800 Astari, super soldados, foram a principal arma nesse ponto, além de elementos da Marinha Imperial. E os Tau nunca viram tamanha brutalidade. Não tinha o que eles fazerem contra esses caras, que eles treinaram a vida inteira para lutar contra orcs selvagens. Então eles preparavam as suas linhas defensivas, quando de repente do espaço caiu uma drop pod, uma cápsula de queda cheia de super soldados que atiravam com lança-granada, que é uma mistura de bolter, que é uma mistura de lança-granada com rifle de assalto, estourando todas as divisões de soldados de fogo. Os soldados que antes eram imperiais eram massacrados. Os que se rendiam, que no caso as guarnições que viraram a casaca e foram para o lado dos Tau, não tinha nenhuma misericórdia, nem chance de se render. Aliás, eles acharam que a população civil ia ser perdoada e eles retiraram os seus soldados dos planetas conquistados e o exército imperial e os super soldados mataram todos os civis, porque eles já não eram mais humanos. Não. Eles se venderam para os alienígenas. Aqueles que se vendem para os alienígenas não são mais humanos. E só tem uma solução, que é o extermínio. O imperador saberá aqueles que ainda eram leais. Deixa as almas ir para o outro lado. E no caso, foi isso que aconteceu. E os Tau desesperados. Eu imagino os Ethereum agora, tipo, ai meu Deus, correndo ao redor da mesa, tipo, desesperadamente. E aí, se eles tivessem cabelo, eles iam arrancar o seu cabelo, mas eles não sabiam o que fazer. Então, eles chamaram a casta da água e falaram para eles, o que a gente pode fazer para parar essa força? A casta da água, deixa com a gente. E eles lançaram aquela marinha mercante que eles tinham, eles uniram várias naves para impedir essa força imperial de continuar devastando outros planetas. Nessa época, a marinha dos Tau era feita apenas de uma frota civil armada com, assim, eles relativamente muito bem armada, com vários tipos de mísseis de torpedos de longa distância, com armas de longa distância, mas eles não eram naves militares, eles eram uma nave civil armada. Quando eles enfrentaram a Marinha Imperial e as Battle Barges, que é as naves dos Astari,
eles foram dizimados, não tinha como eles enfrentar, porque inicialmente os seus torpedos e as armas de longa distância causaram bastante dano mesmo às naves principais do Império, mas elas não pararam. A toda a força dos motores à frente, as naves se aproximaram a média distância, a curta distância, até chegar no que seria uma representação do mano a mano espacial, porque no espaço a distância é enorme, mas eles estavam perto demais para os torpedos e para as armas de longa distância. E quando uma nave imperial está de lado, ela mostra as baterias de canhão macro. Aí eu não sei se tu já viu um Ship of the Line, que é aqueles navios cheios de canhão atirando. É quase isso aí, só que gigante no espaço. E as naves dos Tal foram destruídas uma a uma, porque elas não tinham armadura, elas não eram uma nave para se defender, elas eram uma nave para levar comida, recursos de um planeta para o outro e pessoas. Eles não eram uma nave blindada de guerra, porque não ia adiantar contra esse salvo de macro cannon aí. Então as naves dos Tal foram exterminadas. O pouco da marinha que sobreviveu e fugiu chegou de volta nos planetas centrais e falou: nós vamos precisar de uma nave maior. E foi isso que os Eternians fizeram. Começaram a produzir extremamente de forma ágil e rápida naves e defesas espaciais nos planetas mais importantes. E as tropas do Império chegaram a planetas que eles não conseguiram mais passar, porque os Tal se adaptaram às suas táticas. Eles utilizavam uma batalha de guerrilha, atacando as forças das tropas imperiais onde elas eram fracas, evitando os super soldados e as legiões titânicas, utilizando a sua força aérea planetária, que eram naves assim, que seria o equivalente a jatos para nós e bombardeios, que eram superiores aos do Império. Então eles utilizavam isso o máximo possível. E todo o Império Tal foi guiado pelos Ethereum para produzir uma defesa contra essa invasão. Então, quando eles chamaram a casta da Terra e falaram: façam esses projetos, eles fizeram. Ninguém se rebelou, ninguém fez greve, ninguém protestou, ninguém disse: eu não quero, porque o Ethereum mandou, é pelo bem maior, tu faz. Dia e noite, trabalhando, e eles conseguiram, em menos de 1 ano e meio, refazer uma marinha específica agora para lutar contra o Império. Além de que as forças terrestres começaram a recrutar em massa e a mobilizar o máximo de soldados possíveis para segurar e fazer uma batalha de guerrilha, onde mesmo que o exército imperial invadisse uma cidade, um local estratégico, como uma usina de tratamento de água, ou uma... como é que é? É energy plant em inglês. Eu lembro às vezes das palavras em inglês e esqueço em português. Desculpa, cara. Desculpa, perdão. É o problema de ficar traduzindo esses textos aqui. Mas é assim, seria uma usina de geração de energia. Então eles abandonavam essas coisas que eram estrategicamente significativas para não perder as forças, porque eles não tinham como vencer uma batalha de atrito. Então eles atacavam onde o Império era fraco e fugiam onde ele era forte, fazendo uma guerra mais assim, procrastinando a guerra, fazendo ela ficar mais lenta. E isso deu certo, porque o Império tinha coisas muito mais importantes para lidar do que uma espécie alienígena fraca que só tinha tomado alguns planetas quase que sem valor. E a cruzada foi chamada de volta, após ter perdido bastante soldados nesse atrito, e foi uma das cruzadas mais ineficientes, na verdade, na história do Império. E porque uma frota colmeia dos tiranídeos, até eu preciso falar deles aqui, apareceu em outro local do Império e foi necessário todas as forças para parar ela. Então foi meio que um cessar-fogo por necessidade do Império, mas o Império não se retirou sem deixar sua marca. Os planetas que eles estavam ali tentando reconquistar, mas não conseguiram, eles fizeram inabitáveis, que para os Tal era uma coisa horrível. Ao todo, os Tal deve ter o quê? Uns 48 ou 50 planetas. Cada planeta destruído representa uma porcentagem muito significativa de tudo para os Tal, assim, da sua população, da sua capacidade de produção, da sua capacidade militar.
e vamos supor, um dos planetas o Império não conseguiu conquistar, eles atiraram lasers nas camadas polares até elas derreterem e transformar o planeta inteiro num oceano, matando todo mundo que tivesse ali e fazendo o planeta ser inabitável por talvez séculos ou até mais de 1000 anos. Por quê? Para o Império, tudo bem, um planeta mais, um planeta menos, daqui a uns 200, 300 anos a gente volta a ver se dá para colonizar. Mas já para os Tal, cada planeta tem um valor quase que infinito, porque agora eles perceberam que eles vão precisar se expandir e de recursos para enfrentar os horrores que tem lá fora. E eles fizeram exatamente isso, eles se prepararam. Agora eles fizeram aquela armada que eu comentei antes, que é uma frota chamada Corvatra, que é a força militar mesmo deles. Agora são naves específicas para combate no espaço, que elas têm habilidades ótimas ainda a longa distância, mais ou menos a média distância, e a curta distância eles adicionaram várias armas, railguns, que seriam armas tipo que atiram com energia assim para acelerar o projétil. Então eles têm agora a capacidade de ataque em todas as distâncias. Eles investiram muito nos seus caças, nas suas naves de transporte planetária e nos seus bombardeios para poder colocar as tropas, retirar estrategicamente, para poder dar suporte aéreo próximo às tropas. Então, e para ter domínio dos ares. Além de que seus planetas principais eles fortificaram e fortificaram muito, no ponto de que o comandante dessa cruzada, Damocles, quando ele chegou num planeta muito fortificado do Tal, ele falou: nós não temos força no momento para invadir isso aí. Então eles fizeram a estratégia do porco espinho. Qualquer coisa que tente invadir eles vai se machucar. E para os Tal, contra o Império, meio que funcionou, porque eles deixaram um pouquinho mais quieto, eles tentam dar prioridade para planetas de baixíssimo valor para o Império, e que o Império não tem capacidade de responder em massa naquele momento. Então, para os Tal, eles meio que se adaptaram a enfrentar o Império. Além de que eles criaram uma força de reação rápida. Aquela luta de guerrilha funcionou. Então, as tropas que ficam no planeta foram instruídas a tentar evacuar, elas são treinadas a evacuar os civis, tentar proteger o máximo de gente possível, se possível, extrair eles dos planetas para que eles vão para a segurança e trabalhem em outro planeta. E as forças principais dos Tal, elas tentam responder o mais rápido possível. Se a frota falha em impedir que o inimigo chegue num planeta, eles têm uma força de reação rápida, que são os guerreiros de fogo. É difícil as outras tropas serem dessa reação rápida dos Tal, porque eles não confiam muito nas outras facções que eles anexaram, com exceção dos Vespid e dos Grunt, esses aí eles gostam. E elas são divididas em equipes, que são grupos pequenos, cadres, que são o principal que tu vai ver, que isso vem desde a época que eles eram caçadores, assim. Então, cadre é tipo um grupamento de batalha da Rússia moderna. Não sei se tu chegou já a ver como funciona, mas eles têm unidades que fazem um pouco de tudo. Eles têm um pouco de infantaria nos Guerreiros do Fogo, eles têm naves de transporte próximo para dar suporte aéreo, eles têm armaduras de batalha para dar poder de fogo superior contra veículos blindados ou contra as Tari, eles têm tropas infiltradas para ir atrás das linhas inimigas e, caso necessário, várias cadres podem trabalhar juntos por um objetivo ou se fundir. Ou um dos grupos dessas cadres pode também, todas as tropas de infiltração vão trabalhar todas juntas numa cadre separada para causar um dano atrás das linhas inimigas. Beleza. Então eles são bem versáteis. Porém, eles são pouco numerosos. Então, uma cadre, se for comparar um batalhão imperial, ela é muito inferior, assim. Então, tu vai precisar de várias para poder lidar com um grupo maior de inimigos. E elas são feitas para isso, porque essa versatilidade, um bom equipamento e assim ter várias coisas que eles podem fazer bem, permite que eles lutem contra o inimigo onde os Tal têm vantagem. Digamos, é uma unidade blindada inimiga. Vamos usar as armaduras de batalha equipada com armas anti-tanque.
Beleza. Quando a infantaria aparece para tentar destruir essas armas, as armas antitanque já não estão mais lá. Agora vai ter um grupamento de soldados de fogo e atirando nessa infantaria e mísseis vindo de longe para também destruir. Quando os tanques voltam para atacar a infantaria, já não tem mais nada lá, eles fugiram em naves e depois vai ter um ataque de bombardeio das naves. Então eles vão causando pequenos sangramentos e feridas nas divisões inimigas até o ponto que eles acham que eles vão conseguir vencer. E o nome disso é a doutrina do caçador paciente, eles esperam. Eles vão tentando atacar onde eles sabem que vão ganhar, onde eles têm vantagem e onde o inimigo pode causar o mínimo de dano possível nas suas forças. Porque os Taus não podem lutar uma guerra de atrito, porque eles não vão vencer. Então eles tentam ao máximo otimizar o que eles têm e diminuir as perdas. E quando eles sentem que não, o inimigo já foi enfraquecido o suficiente, a gente já destruiu as reservatórios de munição, de alimentos deles, já impediu o seu reforço, impedindo que eles tenham dominância dos céus, então agora está na hora de eliminar o inimigo desse planeta. Eles fazem a estratégia de ataque letal. Eles costumam focar muito poder de fogo em um ponto só e dividir o inimigo em pedaços menores, onde eles vão aos poucos tentando eliminá-los. E, caso possível, eles tentam fazer com que o inimigo se renda, porque um inimigo que se rende é uma vitória para ti sem custo nenhum. Então, para um tal, a maior vitória é aquela que tu ganha com teus números preservados. Claro, os alienígenas que eles anexaram também fazem parte dessas forças. As cadres das reservas auxiliares, como são chamadas, principalmente compostas de Vespides, Grutes e humanos. Humanos não, né? Como eu falei, um humano que trabalha para o alienígena é um escravo do alienígena, não é mais um humano. Então, esses aqui seriam o quê? São os soldados também bem equipados, porque os Tal equipam bem essas tropas, para fazer algumas coisas que os Tal não fariam tão bem. Os Vespides são uma infantaria leve que consegue se posicionar rapidamente porque eles voam e eles usam armas bem avançadas que utilizam um cristal que é único e exclusivo do planeta natal deles. E os Skrut, eu me confundo com aquele bichinho da Marvel. Os Grut, eles são um ser mais bárbaro, violento e agressivo que absorve algumas características das coisas que eles comem. E para os Skrut, quando um deles morre, é um ritual tipo de honrar o morto que eles se alimentem disso. Os humanos acham que eles são canibais e não gostam nem um pouco dessas criaturas. E os Vespid, eles não falam como nós, eles não se comunicam com o som. Eles conseguiram conversar com eles, os Tal e eles, porque os Tal fizeram capacetes especiais para que eles consigam escutar e entender os Tal e ficar bombardeado com a vontade e com o cheiro daqueles etéreos, o que deixa eles em um transe, e os seus líderes, no caso desses capacetes de comunicação, que conseguem traduzir a sua fala para os outros Tal. E eles agora são também escravos desses malditos alienígenas. E no caso, os Vespid, uma coisa também interessante, tu conversar com ele é como tu falar tipo com um inseto. Tu não vai entender nada. E esses capacetes traduzem para várias línguas. Então, é para quê? Para que eles consigam atuar com outras tropas auxiliares também. Mas, vamos para frente. Outra coisa que os Tal fizeram para preservar a sua força é investir em tecnologia, mas muita tecnologia. As armas de pulso são bem avançadas, railguns, que são armas, como eu falei, que usam energia para acelerar um projétil. Eles têm canhões de íons, que têm uma distância enorme, não tanto poder de fogo, mas devido à sua distância enorme e cadência de tiros um pouco rápida, eles conseguem, após vários tiros, até penetrar a armadura de energia dos Astari, que seria a Power Armor, no caso. E eles também utilizam vários tipos de mísseis, mira laser, tecnologia de um míssil inteligente, onde tu mira um laser no alvo e o míssil vai até lá, mesmo indiretamente. Tu não precisa mirar e tá sendo visível ao que tu quer atirar.
tecnologia de armaduras de combate que permite o Tau carregar armas muito mais potentes do que ele poderia pela sua força normal, drones de combate de vários tipos, várias formas, turrets, que seria tipo uma torreta que fica fixa em vários locais também para fazer armadilhas e para reforçar. Eles escondem vários locais de munição, suprimentos e armas nos seus planetas, para que as tropas deles precisem se retirar e ficar escondidas e lutando aos poucos em guerrilha, eles têm acesso a esses suprimentos e não precisa tipo de uma operação para ressuprir essas tropas perigosas. Então eles fizeram várias coisas para se defender. E uma que eles ainda estão trabalhando é na inteligência artificial. Isso aí vai dar muito errado e eu tô louco para ver eles se matando com as próprias criações. Mas ainda eles estão um pouco longe de chegar na inteligência artificial de verdade. E as táticas deles, então é isso. Eles tentam sempre ter um domínio do ar assim, e do espaço para impedir o ressuprimento do inimigo e o seu reforço. Eles tentam ao máximo trabalhar com inteligência para não investir em combates que eles não vão ter uma vantagem. Então os Tau, eles esperam, eles espionam, eles tentam descobrir quem são os chefes, onde estão os depósitos de munição, onde são as linhas de suprimento, onde são as rotas de patrulha, onde o inimigo é forte, onde o inimigo é fraco, onde ele ignorou uma região, onde ele botou muitas tropas numa região, para tentar atacar onde dói, sem se machucar no processo ou perdendo o mínimo possível de força. Além de muita mobilidade e velocidade, eles usam aeronaves que conseguem transportar batalhões, deixar eles no combate e sair atirando com essas armas de íon, como eu falei antes, para causar dano no inimigo ou lançando mísseis no processo. Além dos drones que eles levam junto consigo para manter companhia. Os drones também conseguem transmitir informações captadas por outros batalhões. E, claro, o cheirinho dos Ethereum, para que eles fiquem sempre naquele transe e obediência ao bem maior. Que sociedade boa, né, cara? Pense numa sociedade que é obrigada a obedecer. No caso, eles também tentam ao máximo preservar os civis e toda a infraestrutura que eles puderem. Mas, caso não dê para salvar, eles vão sabotar para o inimigo não ter e abandonar. Entre perder a vida dos Tau e defender tipo uma estrada, uma cidade, uma coisa assim, não vale a pena, a vida dos Tau vem primeiro. Então eles são bem felizes em tipo abandonar cidades inteiras para o inimigo ou coisas tipo locais táticos de defesa para não perder suas forças. Eles só vão lutar quando eles realmente tiverem que lutar, porque o objetivo é valioso demais para perder. Coisas tipo um porto espacial, que sem ele eles não conseguiriam redominar o planeta. Aí nesse caso eles precisam defender esse porto, porque senão não vai nunca chegar reforço ali. Então esse tipo de coisa eles lutariam, mas eles não vão tentar lutar ficando em cima do porto atirando embaixo. Não. Eles vão tentar desviar a atenção do inimigo, achar que eles estão defendendo outros pontos, ou apresentar uma ameaça atrás das linhas inimigas que façam com que eles se movimentem mais lento. Eles não vão lutar assim numa frente a frente, numa batalha de trincheira, porque esse não é o objetivo dos Tau. O objetivo dos Tau é lutar onde o inimigo é fraco. E, claro, se o inimigo quiser se render ou estivesse retirando, como aconteceu ali na Cruzada Demócles, eles vão permitir. Eles não vão lutar mais que o necessário, até para ficar na cabeça do inimigo que fugir é uma opção, que ele pode simplesmente não lutar, porque o Tau prefere que a vitória seja sem sangue. E eles vão bombardear os inimigos, caso eles ainda estejam... Digamos, eles encircularam uma formação inimiga e esse inimigo ainda está resistindo. Eles vão jogar um monte de propaganda e tentar convencer eles com drones, com voz e coisa assim, preferencialmente gravada por outros que já se renderam antes, dizendo, você pode se render, você vai ser bem tratado, não, a resistência é inútil, a sua facção te abandonou, os Tau oferecem a você uma vida nova, aceite o bem maior, esse tipo de coisa. Eu só digo uma palavra, comunista.
Tá! É zoeira, porque isso aqui também foi utilizado pela URSS em várias batalhas, principalmente na Segunda Guerra Mundial, de tentar fazer propaganda, para não precisar desviar tropas em pockets, que seriam bolsões, criados nos alemães ali na época, ou nos romênios e nos húngaros. Então eles faziam isso para que eles se rendessem. Então essa é uma tática que foi muito utilizada na Segunda Guerra Mundial para tentar ganhar uma batalha mais rápido e mandar as tropas para onde é necessário. É a mesma mentalidade aqui do Stahl. Isso aí deu certo? Meu amigo. Não, né? Óbvio que não. Porque os mirtilos, assim, ó, se a biomassa não quer ser comida, por que ela é comestível, hein? Então apareceu os tiranídeos. Se lembra aquela a frota colmeia que eu falei que o Império teve que se retirar para lidar? O Império venceu, mas vários pedaços dela se separaram e um deles caiu no espaço do Stahl. Olha que bosta isso aí, cara, desculpa, isso é muito azar. E essa frota engoliu uma lua próxima de um planeta do Stahl e preparou para invadir o planeta. E os Stahl não tinham o que fazer contra os tiranídeos, porque eles não são um inimigo convencional. Eles não têm uma linha de suprimento, eles não têm um comandante num bunker que tu pode assassinar, eles não têm assim uma via de comunicação que tu pode bloquear. Infiltrar atrás das linhas deles vai só fazer de ser comido mais rápido. Então não tinha como, essas táticas que eles fizeram contra o Império não funcionava contra os tiranídeos. E no espaço, o foco dos Stahl é atirar a longa distância torpedos. O tiranídeo, a colmeia, simplesmente vai criar organismos que vão se jogar na frente dos torpedos e explodir eles, e assim preservar os principais organismos, que quando chegar perto da frota dos Stahl, vão comer tudo, o metal, o combustível e os Stahl que estão dentro. E isso os Stahl aprenderam. Não adianta tu usar um caça contra os tiranídeos, porque eles vão encher de pequenos organismos do tamanho de moscas ou um pouquinho maior, que vão bloquear totalmente a tua visão, que vão entrar no painel de comando e soltar um ácido corrosivo que vai fazer a tua nave não funcionar e ela vai parar para te ser apenas um banquete esperando para ser engolido por um organismo maior. Então os tiranídeos não tinham, assim como os Stahl, desenvolver uma resposta muito efetiva. Só que os Stahl não sabiam disso. E eles tentaram salvar aquele planeta, porque como eu falei, um planeta para um Stahl tem um valor enorme, muito maior que para o Império. Para o Império, tudo bem, exterminar um ou dois planetas para os tiranídeos não poder comer. Mas agora os Stahl tinham que defender esse planeta e eles o fizeram. E aí o planeta se chamava Shadrag, para falar, só se você tem curiosidade. E eles lutaram, tentaram resgatar os civis e botar eles em abrigos para depois evacuar. Mandaram mais forças, até que eles finalmente, depois de uma batalha mais e mais sangrenta, descobriram que os tiranídeos tinham um defeito. Primeiro, quando os Stahl usaram, vamos por aquela tática dos tanques, um organismo dos tiranídeos é muito grande, está ali consumindo tipo metal e coisas assim. Eles usavam armas antitanque para matar aquilo ali. Aí essas armas antitanque eram, assim, como é que é? Eram overwhelmed, seria subjugadas, não, seriam um número maior que eles conseguiam matar, acho que essa seria a tradução mais correta, de organismos pequenos dos tiranídeos, simplesmente vinha de todos os lados e comiam essas armas antitanque que os Stahl estavam usando. Então eles usavam lança-chamas e armas de alta cadência para destruir esses organismos pequenos. Aí aparecia um organismo tiranídeo enorme, muito resistente ao fogo, que matava essas armaduras de combate com esses equipamentos e comia os Stahl de dentro. Aí apareciam vários Stahl da casta do fogo, atirando com os seus rifles de pulso a longa distância, e aí matavam esse organismo dos tiranídeos.
para apenas vir um organismo gigantesco, imune àqueles tiros e comer esse Tau de novo. Então era muito difícil, porque tudo que os Tau faziam para adaptar ao inimigo, o inimigo também fazia para adaptar a eles, numa velocidade absurda. E a velocidade que os tiranídeos se mexem e dominam um planeta é bem, mas bem rápida. Então os Tau foram assim, eles perderam na manobra e eles não conseguiram vencer. Mas eles descobriram uma coisinha interessante. Os organismos muito grandes e mais perigosos, quando tu matava eles, todos os outros organismos do tiranídeo ao redor perdiam aquela coordenação. Eles tinham como se fosse um comando, sim. Era um organismo de sinapse, hoje a gente sabe que eles existem, e que eles fazem com que todos os organismos dos tiranídeos sigam uma única vontade, um comando, e se adaptem e consigam dividir o pensamento um com o outro. Quando tu mata esses organismos de sinapse, eles voltam a ser animais, e esses animais são muito mais fáceis de matar e não se adaptam tão rapidamente quanto quando a sinapse estava ligada. E eles perceberam que no tempo entre uma e outra adaptação, eles conseguiam causar bastante dano nos tiranídeos, a ponto de chegar perto dessas unidades grandonas que tinham o comando dos outros. E assim, eles começaram a mirar nos organismos de sinapse e aproveitar os segundos de vantagem ou minutos de vantagem que eles tinham entre o organismo se adaptar e não se adaptar. E nesse momento eles tiveram sorte que o que veio na direção deles não era uma frota colmeia de verdade, era apenas um fragmento de uma frota que foi destruída. Se fosse uma frota colmeia de verdade, ele simplesmente ia mandar tudo ao mesmo tempo, de todos os lados, do céu e do chão, porque o tiranídeo também cava buraco e ele consegue aparecer em qualquer lugar. Então, meu amigo, os Tau sobreviveram porque eles estavam já enfrentando uma frota dos tiranídeos enfraquecida, que calculou que a custo-efetividade daquela biomassa não valia a pena o que eles estavam perdendo, e eles decidiram se retirar por enquanto. E os Tau agora salvaram o planeta. Foi uma vitória. Reconquistamos Shadrag. Ah! Eles olharam para o planeta. Estava mais que metade do planeta foi comido. Toda a vida, incluindo bacteriana, sumiu. Todos os recursos minerais, água e qualquer coisa que valia a pena ali sumiu. Era apenas uma rocha barrenta. Não tinha mais vantagem nenhuma defender aquele planeta. Então, mesmo ganhando, os Tau perderam. Que coisa, né? Essa foi profunda. Então agora, o que eles fariam contra esse horror? Eles começaram a pensar e se programar para enfrentar os tiranídeos. E olha, eles voltaram mesmo. Os tiranídeos voltaram e pior que isso, eles acordaram uma tumba dos Necron, numa lua do planeta Kamais, que também era dessa anel externo de expansão dos Tau. Os tiranídeos, quando eles viram os Necron, eles meio que fugiram com medo, porque os tiranídeos evitam os Necrons ao máximo. E para os Tau, essa raça salvou eles daquela monstruosidade animalesca que são os tiranídeos. Uhul, a gente tem um aliado, vamos lá conversar com eles. E agora que os Necrons sabiam que tinha outra espécie ali, os Necron começaram a matar todos os Tau que eles conseguiram. E os Necron, eu não sei se tu sabe, das facções do universo, são a mais poderosa, porque eles não morrem, eles não cansam, eles não comem, eles não têm medo, e eles vão vir e vir e vir e vir até toda a vida ser exterminada e tudo for apenas o império dos Necron.
Mas, se tu deixar eles quietos, muitas vezes eles ficam felizes em só ficar em alguns mundos tumba e alguns mundos ao redor. E foi isso que os tal decidiram fazer, vendo que não dá, isso é bucha, cara, a gente meteu o nariz onde não é chamado, vamos voltar para os nossos mundos centrais, onde é mais seguro e a vida é bela. E vamos deixar essa gente louca aí se matar, porque não vale a pena o sacrifício das vidas por esses planetas aí, Então, eles começaram a se retirar. Só que eu falei que tinha tiranídeos ali por perto. Quando os tiranídeos sentem o cheiro de sangue, eles são que nem tubarões. E os tal começaram a botar os civis em várias naves e fugir dos Necrons para os seus planetas mais centrais. E os tiranídeos foram atrás, comendo aquelas naves que se transportavam lentamente e não tinham capacidade de viajar no imaterial. Olha só que azar, né? Aquela viagem era segura, né? Vocês não queriam influência do material na sua nave, né? O ser humano inventou o Galarfield, que é o escudo que protege, os tal não. E então essa tecnologia avançada do tal serviu apenas como palito de dente para os tiranídeos limpar a biomassa que eles acabaram de absorver, matando praticamente todos os refugiados desses sistemas mais afastados e boa parte dos soldados dos tal que estavam tentando fugir nas naves também. É merecido por ter se metido com o Império. Mas agora que eles voltaram para os seus mundos mais centrais, que já são bem fortificados e tem agora sua marinha mais adaptada a enfrentar todas essas criaturas, o seu exército também já tem várias táticas contra todos esses inimigos, eles estão seguros, né, cara? Nada mais de mal vai acontecer com eles, né? Risadas em Dark Eldar. No caso, eles foram conhecidos dos Dark Eldar. E eles imaginaram que esses elfos do espaço iam ser um aliado valioso contra esses inimigos que eles acabaram de descobrir. Mal sabiam eles o que eles estavam se metendo. Os Dark Eldar, eles deixaram uma pilha de corpos num dos planetas dos tal, escritos "Bem-vindos ao banquete". E eles levaram vários mesmo, como escravos, ferramentas de tortura, alimento, porque eles querem experimentar esses órgãos dos tal, e os Groot, que tem aqueles bichos selvagens que os tal usam como seus auxiliares. Eles adoraram eles, porque eles têm uma habilidade de absorver característica daquilo que eles comem. E os Dark Eldar adoram comer alienígenas. Então eles levaram eles para lá para estudar. Mortos, vivos ou paralisados, não importa. Na mão desses bichos, os tal vão sofrer um destino pior que a morte. Bem-vindos ao banquete mesmo, Mirtilos. Bem-vindos. Então, é isso. Espero que você tenha entendido que os nossos comunistas espaciais, que obedecem ao bem maior, estão completamente ferrados no universo. Ele não tem para onde eles fugirem. Todos os outros impérios maiores são muito mais poderosos e com pouco esforço poderiam destruir eles todos. O único motivo dos tal não ter sido destruído ainda é porque a GW quer continuar vendendo as unidades e as naves deles e tem meio que um carinha legal do universo do 40.000, um bem maior, assim, um pessoal que, esse aqui eles não fazem mal para ninguém, eles permitem que os outros se retirem, bababá, bobagem. Eles estão comida para os tiranídeos, para os Dark Eldar, ou treinamento de tiro ao alvo para os Necrons e para os humanos de verdade. Então, não caia nessas tentações dos Xenos, meus amigos. Mantenham-se fortes, até porque os dias deles estão contados. Mais cedo ou mais tarde, não vai sobrar muito tal para contar a história. Vejo vocês na próxima e apenas o Imperador protege.